Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá! Está começando o primeiro Papo Literário de 2023. Iniciamos desejando um feliz ano novo. Nesta edição tem homenagem a dois reis, o do Baião e do futebol. Veja o que preparamos para você nesta edição. Você vai saber o que tem dentro da caixa mágica que guarda o livro dos 110 anos de Luiz Gonzaga, de autoria do pesquisador Paulo Vanderlei. Nossa entrevista especial é com uma das vencedoras do prêmio Osmundo Pontes, Simone Pessoa. Tem também um projeto inspirador para o ano que se inicia, mantido pelo professor e escritor Aniseuton, do município de Jucás, e uma exposição de Caribé, retratando a obra de Jorge Amado. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Começamos o ano mostrando uma verdadeira preciosidade que está sendo lançada pelo pesquisador Paulo Vanderlei. É uma publicação que faz uma homenagem aos 110 anos do rei do Baião, Luiz Gonzaga. O livro é guardado dentro de uma caixa cheia de surpresas. Nesta caixa lindamente decorada, com a arte de Expedito Celeiro e projeto gráfico de Vladimir Barros de Souza, está a mais completa pesquisa já realizada sobre Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Quando olhei a terra arder. Mas antes de abri-la e matar sua curiosidade sobre o conteúdo, vamos conhecer o autor dessa façanha, o pesquisador Paulo Vanderlei, um aficionado gonzaguiano. Foi um desafio muito grande, né? A gente fazer uma homenagem a seu Luiz Gonzaga, que eu tanto admiro. Eu comecei a pesquisar seu Luiz Gonzaga quando eu tinha 9 anos de idade. Então são mais de 30 anos remoendo, mexendo, colecionando, desde quando eu morei em Exu. Tem até um retrato com o seu Luiz Gonzaga lá no Parque Asa Branca. Meu pai ficou amigo do seu Luiz Gonzaga. Esse negócio de fazer um livro sobre o seu Luiz Gonzaga, ela vem rodeando aqui meu juízo desde a época do centenário, mas na época do centenário eu estava envolvido em vários outros projetos em relação ao seu Luiz Gonzaga. Aí quando foi agora, no meio da pandemia, eu estava deitado numa rede, numa casa de praia, veio um estalo, a ideia de fazer o livro para seu Luiz Gonzaga. E qual era a ideia? A ideia é fazer um projeto do seu Luiz Gonzaga contando a vida dele para a gente. Graças à tecnologia e ao resgate da memória, a obra possibilita ao leitor reviver momentos importantes da vida do genial Luiz Gonzaga, tudo de forma bem criativa. Na caixa do livro, o fã pode entrar na intimidade de Luiz Gonzaga de diversas maneiras, como, por exemplo, com essa carteira aqui, onde ele encontra fotos 3x4, carteira de motorista, cartão de banco e até mesmo essa cédula de dinheiro de Luiz Gonzaga. Gostaram? Então, vamos deixar de suspense e abrir logo essa caixa mágica, um verdadeiro tesouro de memórias. O que é que tem dentro da caixa? Ó, vai a arte do seu Expedito Celeiro, né? A original é em couro, né? Essa aqui é uma impressão, quem quiser colocar numa moldura. Vai um cartaz da apresentação do seu Luiz Gonzaga em Paris. Todos os selos dos 78 rotações. Todas as capinhas dos compactos, lado A e lado B. Dentro da caixa vai até um pôster, você colocar na parede, com o slogan do livro: valeu a pena, dá gosto, ser o cantor do seu povo. Seu Luiz Gonzaga, oh meu Deus do céu. A partitura de Asa Branca, ingresso de show, um cartaz dos anos 50, o contrato da Rádio Nacional de 1945, eu estive lá na Rádio Nacional e digitalizei esse contrato, e as capas no tamanho original de todos os LPs que seu Luiz Gonzaga gravou. O nosso livrão, com 488 páginas, impresso na mais alta qualidade pela gráfica Facform, lá de Pernambuco, meu querido amigo Chico e o Coelho. E todo o livro é assim, ó, você abre em qualquer página um QR Code, você aponta o celular e escuta seu Luiz Gonzaga contando a vida dele pra gente. Nasci no dia 13 de dezembro de 1912, na fazenda da Caiçara, em Exu, Pernambuco. Quero mostrar que é exatamente o que ele está dizendo, tá vendo?
Foram muitas noites sem dormir e uma busca incessante por gravações, fotografias e informações, algumas vindas de outro continente. Em uma dessas conversas, a gravação foi com a Dominique Dreyfus, que é biógrafa, que tem a principal biografia do Sr. Luiz Gonzaga, lançada em 1996. Ela mora na França, ela é francesa. Ela me disse que tinha mais de 30 horas de materiais inéditos com o Sr. Luiz Gonzaga, com os irmãos, com a dona Helena, com a esposa. E ela me cedeu esse material. Teve momentos que eu fiquei, sem exagero, 40 horas direto. Livro, banco, consultoria, sem dormir e muitas vezes sem comer, para poder entregar isso aqui para as pessoas. Na residência de Paulo Vanderlei, por todos os lados, encontramos um pouco do seu ídolo. E com essa atmosfera, o autor quis a participação de Luiz Gonzaga no projeto. Uma coisa que eu fiz muito, que é impressionante, eu estava assim conversando com o Sr. Luiz Gonzaga. Porque é uma responsabilidade muito grande saber o direcionamento que nós vamos dar e para saber se ele ia achar legal colocar isso na história, né? Ele contando a vida dele, de muitas vezes sem filtro. Então nós tivemos que ter uma sensibilidade muito forte para saber o que é que a gente ia colocar. E não teve horas, Mônica, que ele começou a responder. Aí eu vi que eu estava ficando era doido. O livro sobre os 110 anos de Luiz Gonzaga já foi lançado em vários locais. Inicialmente ele é comercializado pelo nosso site, que é luizluagonzaga.com.br. Vou repetir, luizluagonzaga.com.br, ou nos lançamentos. Nós já fizemos a primeira maratona de lançamento. O lançamento oficial foi em Exu, na terra de Sr. Luiz Gonzaga. Já lançamos em Bodocó, Iguatu, Juazeiro, Crato. Doamos mais de 35 exemplares para todas as escolas de Exu, da terra do Rei do Baião. Após o intervalo, tem uma entrevista especial com a escritora premiada Simone Pessoa, uma das ganhadoras do prêmio Osmundo Pontes. É já já. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta com uma entrevista especial da escritora Simone Pessoa, uma das ganhadoras do prêmio Osmundo Pontes de 2022, na categoria Poesia. Simone conversou com a jornalista Mônica Silveira sobre o livro premiado Elas. Pois é, Soraya, é um prazer enorme estar aqui ao lado da minha querida amiga escritora premiada Simone Pessoa, que vai falar principalmente desse novo livro, Elas. A sensação que está fazendo muito sucesso, está repercutindo, por ter um tema ligado às mulheres. Você dedicou esse livro às mulheres, a trajetória delas, né, a maneira de ser. Então, realmente esse livro ele é uma homenagem às mulheres, com certeza, porque aqui só se fala de mulher em todas as dimensões. Tem um foco também de denunciar as agruras, a violência, os desrespeitos que as mulheres sofreram ao longo da história. Desde Adão e Eva, a mulher sempre ficou numa posição secundária, né? Sempre sofreu o alijamento da sociedade, dos homens. Então, assim, esse livro ele é um livro denúncia, sim, mas também é uma homenagem, na medida em que ele tem uma pegada assim também forte, mas ao mesmo tempo poética. Ele também cita algumas mulheres que ao longo da história se destacaram na luta ou como vítimas desse quadro em que a mulher ficou enredada. O livro surgiu da Mona Lisa. Você pesquisou a vida da Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Exatamente, assim, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes ver a Mona Lisa lá no Louvre e me impressionou muito ver tantas pessoas reverenciando esse quadro, né? E eu fui querer saber quem era essa mulher tão famosa, causa tanta sensação. E eu fui pesquisar, o nome dela é Lisa Gerardini, e ela viveu no Renascimento, né, em Florença. Ela é conhecida como Gioconda por causa do marido dela, que era o sobrenome do marido dela, Francesco Giocondo.
Então, ela viveu assim toda aquela dificuldade que a mulher tinha naquela época, tinha que ficar mais em casa, não podia aparecer. As mulheres naquela época, na Idade Média, já passando para o Renascimento, se não casasse, tinha que ir morar em conventos, sofriam todo tipo de assédio. E também, se elas quisessem se pronunciar, como nós estamos fazendo aqui, Mônica, se elas quisessem escrever ou falar publicamente, elas eram taxadas de bruxas, muitas foram queimadas. Então, tudo isso me causou assim, uma impressão muito forte, que eu precisava verbalizar isso e escrever e gritar, mostrar isso para o mundo. Então, esse livro foi inspirado na Mona Lisa. Esse foi a primeira centelha do livro. Mas, logicamente, eu presencio e presenciei muitas mulheres que sofreram violência doméstica, apanharam dos maridos. Tem uma amiga que sofreu, inclusive, tentativa de assassinato pelo marido. Essas preocupações me fizeram escrever esse livro. Eu acho que ele tem muito a dizer. Você disse que tem muitas homenageadas também. Entre elas, Maria da Penha, né, que é um exemplo também de mulher que lutou contra a violência, né, doméstica. E outras mulheres também. Exato, esse livro aqui, eu compilei aqui várias mulheres, desde escritoras como Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, Nélida Pinhon, Carolina de Jesus, Henriqueta Galeno, uma infinidade de outras mulheres que também sofreram violência com casos antigos, como a Ângela Diniz, a Chica da Silva. E a Maria da Penha é uma que realmente é forte, porque ela sofreu exatamente um processo de violência, né, de tentativa de assassinato pelo marido, e eu dediquei um poema sobre ela. Eu posso até ler se você quiser. Sim, vamos ver. Esse livro ele tem uma estética um pouco diferente, né, Mônica? Você sabe, ele é todo em letras minúsculas, até para fazer assim, um pouco de ironia com essa tentativa de menosprezar as mulheres. Então, eu vou recitar para vocês. Na calada da noite, um tiro perfurou o silêncio e atingiu a Maria, que dormia. Por pouco, Maria não morreu. Ficou paraplégica, entronada para sempre na cadeira de rodas. O agressor, o marido, simulou uma cena, forjou inocência. E para concluir o serviço, tentou eletrocutá-la. Maria escapou por um fio. Na luta pela vida, Maria buscou justiça. Juristas machistas lhe fecharam as portas. Mas ela não desistiu. Bradou sua causa ao vento e seu grito atravessou oceanos. Veio a condenação internacional do algoz. O caso exemplar inaugurou uma lei, a Lei contra a Violência Doméstica. Maria emprestou seu nome e inspiração, escudo que refreia o impulso assassino de homens covardes. E hoje, mais do que nunca, a gente está vendo aí o aumento de casos. Todo dia a gente vê de um caso, então muito importante ser mostrado, né, na literatura. E é uma razão também pela qual esse livro foi premiado, né? Além da beleza dos poemas, a importância do tema também, né, Simone? Ganhou o prêmio Osmundo Pontes de Literatura na categoria Poesia. Exatamente. Tive a alegria, a honra de ser contemplada com o prêmio Osmundo Pontes, né? Hoje esse livro faz parte da coleção Osmundo Pontes, juntamente com mais dois autores cearenses, a Tereza Leite e o Simon Nobre. Nessa edição nós fomos contemplados. Esse prêmio, esse evento é patrocinado pela Academia Cearense de Letras, pelo Grupo Marquise, a família Pontes, e pela Secretaria de Cultura do Governo. Todo esse aparato foi uma coisa muito linda, a promoção desse livro, o cuidado, o zelo, a capa, a diagramação, o evento de lançamento. Nós estamos muito felizes, viu, Mônica, com esse livro. Mas a Simone, gente, é uma escritora muito diversificada. Aqui nós temos só uma amostra. Outro livro premiado, que foi o Prêmio Unifor de Literatura. Batizada pelo Sol, festejada pelo vento. Fui premiada no Prêmio Unifor de Literatura, contudo foi na época da pandemia e eu não tive a oportunidade nem de fazer um lançamento, nem de ter uma repercussão maior. Mas esse livro é uma coletânea de contos
narrados e contados e criados pela própria Praça Portugal, onde tudo acontece dentro da praça e ao redor dela. Aqui tem de poesia também? Então, Entre o Rumor e o Silêncio, eu fiz esse livro com o selo da Lua Azul. Eu tinha uma gama de poemas, 300 poemas engavetados, aí eu resolvi organizar tematicamente. Ele tem uma seção de afetos, uma seção de cotidiano, uma seção mais existencial e tem uma seção como se fosse metaverso, a poesia escrevendo sobre o próprio processo de escrever poesia. É o Entre o Rumor e o Silêncio. E esse aqui é um dos mais procurados, né? Que é um livro mais técnico. Então, o Dissertação na Bicho-Papão, esse livro, tive a alegria de ser publicado por uma grande editora, a editora Rocco, e ele tem uma repercussão nacional. Teve várias edições, hoje ele ainda está na internet, as pessoas podem encontrar esses livros pela Amazon, e ele é um livro acadêmico, mas ele tem uma pegada mais de crônica, então isso ajuda muito aos acadêmicos se apropriarem dos temas sem ser um livro cansativo. E a crônica é, assim, uma especialidade sua, né? Que tem mais 2 livros de crônicas também que fizeram muito sucesso. Pois é, esses 2 livros aqui vou apresentar para vocês, é o Metacrônica. Esse com Bolsa de Mulher foram crônicas reunidas quando eu escrevi no jornal Povo, por quase 5 anos, na coluna Vida e Arte. Então fiz uma coletânea de um assim, mais voltada assim, para mulheres e homens também, porque hoje em dia mulheres e homens estão muito em comum alguns valores, né? E esse aqui é mais para o processo de escrita, que tem sido adotado por várias escolas, esse aqui. Maravilha. Esse já é mais também empresarial. Esse aqui é mais com a pegada empresarial. Durante muitos anos eu vivi no mundo corporativo e 37 anos. Então, quando eu me aposentei, eu resolvi falar da minha experiência, deixar algum legado para esse universo. Para encerrar aqui, literatura infanto-juvenil. Se vocês procurarem Simone Pessoa, vocês vão encontrar livros de toda a natureza. Esse aqui, por exemplo, ele está entre os mais vendidos da Amazon. É A Menina e o Cachorrinho. Todos os dias alguém lê esse livro. Tem esse aqui, que foi um livro assim, publicado pela editora Armazém da Cultura, aqui de Fortaleza. Esse livro foi lido por todas as crianças do 5º ano no estado de São Paulo. Ela colocou no edital e ganhou lá, e foi adotado também pelo Farias Brito, pelo Santa Cecília e outras escolas que queiram adotar. Ele é uma coletânea de 10 fábulas. Parabenizar por elas. Gente, esse é um livro que todas as mulheres e homens também precisam ler. Simone, esse também está na Amazon? Está na Amazon, tanto e-book quanto em papel. Vocês me acessam por lá ou diretamente, lá no meu e-mail é simonepes@gmail.com. Passo, se for aqui em Fortaleza, na sua casa. Eu tenho todo o interesse de que esse livro seja o mais lido possível, homens e mulheres. Como você falou, Mônica, os homens também estão apreciando o livro. Eu tive a oportunidade nesse fim de semana, né, ouvir depoimentos bacanas de homens. Olha, eu não gosto de poesia, mas esse livro está muito bacana. Eu espero que ele tenha uma mensagem significativa, assim, que faça sentido e que vocês apreciem essa leitura. Simone, parabéns e muito obrigada por sua participação no nosso programa Papo Literário. Muito obrigada a todos vocês, Mônica, especialmente, que sempre tem me prestigiado, me valorizado, e aos telespectadores, muito obrigada pela atenção. No próximo bloco tem uma exposição de Caribé, retratando a obra de Jorge Amado, e um projeto inspirador do professor e escritor Aníselton. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário. Um dos nossos maiores escritores, Jorge Amado, teve sua obra retratada pelo ilustrador Caribé. Os quadros estão expostos no MAUC, aqui em Fortaleza. Um baiano e um argentino naturalizado brasileiro, Caribé e Jorge Amado.
Quando dois talentos dessa dimensão se unem, é possível criar uma história duplamente mais rica. É isso que o público encontra na exposição Caribé Ilustra Jorge Amado, o compadre de Ogum. A exposição do artista Caribé é composta por 30 quadros de reproduções em estilogravura, assinadas e datadas pelo próprio artista em 1997. As obras têm um valor histórico importante, porque vem dessa produção contemporânea do final da vida do artista. Os quadros foram criados para a abertura de um especial de TV adaptado da obra de Jorge Amado. Em um sentido mais amplo, a exposição aborda os processos de formação da sociedade brasileira. Das cores surgem o samba, a mesa de bar, o sincretismo religioso, a sensualidade. A mistura de povos africanos, indígenas, europeus e asiáticos. Trazem imagens que falam sobre a experiência afro-brasileira, como expressões do cotidiano do candomblé, dos terreiros de umbanda, dos torés indígenas, dos pequenos centros comerciais de feira livre em Salvador, na Bahia, que foi o espaço onde ele mais representou as suas imagens. As obras são obras com muito movimento, representam uma estética própria do artista, trazem traços coloridos e imagens que são compostas a partir desse universo da cultura brasileira e afro-brasileira na época quando ele estava vivo. Um dos objetivos é incentivar a pesquisa e a discussão sobre a obra de Jorge Amado, além de destacar o papel da ilustração, da arte de Caribé e de outros ilustradores. Essa exposição é uma organização do SESC, do Departamento Nacional do SESC, através de uma articulação do SESC Ceará, que trouxe essa exposição ainda em 2022, e ela circulou por Sobral, Crato, Iguatu e chegou agora em dezembro em Fortaleza, estando aberta para visitação até o dia 27 de janeiro. Em Jucás, no interior do Ceará, um professor e escritor, Aniseuton Leite, criou o grupo Deleite Poético e está implementando o projeto Academia da Linguagem. Conheça agora essas iniciativas no quadro Papo Virtual. Eu sou Aniseuton Leite, sou jucaense e em 2018 criei um grupo denominado Deleite Poético, a partir da junção do meu sobrenome, que é Leite, então Deleite Poético. E desde lá, desde 2018, a gente se reúne mensalmente para tratar de leitura, de escrita e de produções literárias. Então o intuito do grupo Deleite Poético é exatamente isso, é reunir escritores jucaenses e incentivar a produção literária dos mesmos. Todo ano, em dezembro, no primeiro sábado de dezembro, a gente realiza um evento na Câmara Municipal de Jucás intitulado Vozes Jucaenses. E fruto dessas conversas, também da escrita, surgem então os livros. Esse já é a terceira edição do Vozes Jucaenses, chamado Jucás em Prosa e Verso, Retalhos de Nós, e conta com a escrita de 18 escritores. Esse evento é organizado pelo grupo Deleite Poético, já mencionei. Tem também o Clube de Leitura Alumiar. É um clube, como o próprio nome diz, voltado para a leitura. Então, mensalmente também eles se reúnem e debatem, leem e comentam sobre o livro. E tem um grupo também muito especial chamado Quintal de Poesia, formado então por um pai e duas filhas que no quintal declamam poesia, cantam música. We are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Eu escrevi um livro de poesias intitulado É Tempo de Amar. De lá para cá, quase todos os anos eu escrevo um livro, e já escrevi romance, livro de crônicas, poesia e esse infantil. O segundo livro eu tenho esse, Nené o Boneco de Pano, que é o mais recente, e um outro chamado A Menina das Bochechas Rosadas, também infantil. Ele conta com a ilustração da Vivi Saad, uma ilustradora de São Paulo, formada pelo Instituto de Belas Artes de São Paulo, tem mais de 40 livros também ilustrados. Então é um livro muito colorido, que aborda todos os direitos que uma criança deve ter. Esse livro foi pensado, foi elaborado a partir
do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde visa mostrar todos os direitos que a criança deve ter. Começa então aqui pelo direito a brincar, direito à educação, direito a ter um lar, uma família. A escrita muito voltada também para a regionalidade, né, para o nosso estado, a partir dos pontos turísticos, a partir da alimentação. Se me permite ter aqui, ó, Nenel adora comer cuscuz e tomar suco de caju. Chama a atenção para esse livro Nenel, o Boneco de Pano, porque ele tem um objetivo muito claro. Toda a venda do livro, né, é destinado à construção de um espaço cultural, voluntário, intitulado Academia da Linguagem, a partir das iniciais de Aniseuto Leite, de minha esposa, Ana Lúcia. Eu como professor, escritor, minha esposa como psicopedagoga, nós pensamos em criar um espaço voluntário voltado exclusivamente para leitura, para escrita, para desenvolvimento das habilidades dos alunos, né? Ajudar aqueles alunos que têm dificuldade na aprendizagem. Então surgiu então, o desejo de criar esse espaço, que já está em fase de construção, e o objetivo da venda desse livro é construir esse espaço onde abrigará uma biblioteca comunitária, terá um espaço onde eu possa ministrar os aulões preparatórios para os alunos que vão prestar o Enem ou o vestibular. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. O ano de 2022 se encerrou com o impacto da morte do rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Jogava com arte, uma verdadeira poesia. A narração é de Emanuel Bruno. Nasceu em Minas Gerais, aquele menino arteiro, sempre ele foi bom de bola. Muito hábil e ligeiro, nos campos improvisados, com seus dribles e gingados, fazia gol o tempo inteiro. Ganhou 3 Copas do Mundo, todo mundo ele encantou, recebeu o título de rei, no globo se eternizou. Um ser muito conhecido, na terra é reconhecido, por tudo que ele jogou. Depois que ele apareceu, o futebol foi mudado. Depois de 58, no trono foi coroado. Brilhante que nem o sol, como rei do futebol, Pelé foi eternizado. E com esses belos versos encerramos o Papo Literário de hoje. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações quentinhas do mundo das letras. Até lá!